reuniu líderes empresariais e políticos convocados, como Charles, príncipe de Gales, e pelo diretor do fórum, Klaus Martin Schwab, para tratar do tema da reconstrução da sociedade e da economia de forma mais sustentável após a pandemia da Covid-19. E aí eu pergunto ao irmão Delson, quais são, na realidade, os elementos que se conjugam dentro dessa proposta. O senhor falou em ordem mundial, a nova ordem mundial. O senhor falou dos governos de esquerda, de certa forma, que estão sorrateiramente querendo infiltrar-se, por assim dizer, nas academias, nas igrejas, né, com seus líderes. E aí eu queria entender qual é o panorama. E aí o senhor falou também dessa questão do anticristo e do arrebatamento, né? Esses elementos todos conjugados nesse tabuleiro, né, esse xadrez aí, nós estamos vivendo um período nunca antes visto na história da humanidade. Pós a queda do muro de Berlim, Torres Gêmeas e por aí vai. Então, eu queria entender como é que o senhor, enquanto ministro do Evangelho, pode realmente raciocinar dentro dessa... Nós estaríamos, pastor Delson, a viver agora, pós-pandemia, um tempo de bonança e prosperidade, e aí essa ordem mundial estaria realmente sendo efetivada concretamente? Bom, bonança e prosperidade vai continuar para o príncipe, né, para todos esses grandões aí que não vão dividir a riqueza deles com ninguém, né? A proposta desse fórum, de fato, é aquele belo discurso, né, de distribuição de renda mínima para todo mundo, saúde para todo mundo. Tudo isso é muito bem visto e é muito desejado. E nós sabemos pela escatologia que o gancho que o anticristo encontra. Ele que vai ser esse líder que vai encontrar esse ambiente já posto para ele governar, trazendo esse benefício para o mundo todo. E é o que o mundo... Não fique achando que o anticristo vai chegar e dizer, olha, eu sou o anticristo, e vai sair todo mundo correndo. Não! Vai ser o cabra que vai trazer uma solução desse tipo. Eu não sei se essa é a solução, porque eu não sei se é este o momento, mas que a solução está sendo construída sim. E ela vai vir na direção daquilo que o povo está desejando. O que é que a pandemia está fazendo? A pandemia está fazendo as pessoas ficarem com medo e, portanto, as pessoas vão baixar a guarda e ficarem abertas para aceitar invasão dos seus próprios direitos. Ideologizada, essa... Eu estava ontem ouvindo o rádio com a família no carro, e parece que o governo japonês já colocou um chip, né, está controlando o chip dos celulares dos japoneses, que vai criar a questão da Olimpíada, né, para saber exatamente o deslocamento de cada pessoa. Tá? E as pessoas vão aceitar isso na maior alegria. Vão aceitar esse controle. Por quê? Porque elas estão convencidas que são medidas de proteção para suas próprias vidas. Então, a Bíblia chama que o mal ele ocorre no mistério. Então, há uma maneira de administração do próprio mal. Jesus disse que o mal se esconde atrás do bem. Ele não se apresenta. Então, ele vai fazer toda uma jogada para atrair a opinião mundial. Todo mundo vai aceitar, todo mundo vai bater palma e aceitá-lo. E depois ele vai dar um golpe na jugular. É assim que funciona. Então, ninguém espere que o maligno vai chegar dizendo, eu sou maligno, eu vim aqui destruir. Não, se ele vai fazer o papel de Cristo, se ele vai chegar na posição, na cadeira do Messias, se vão colocar ele nessa cadeira, é porque o cabra é bom. Momentâneo. O Salvador vai vir. Essa é a ideia e as pessoas vão aceitar. Como é que você constrói isso? Gerando medo. A indústria que gera mais dinheiro no mundo se chama medo.
Eu não estou dizendo que não existe pandemia, não. Eu mesmo tive Covid. Não estou sendo leviano, pelo amor de Deus, me entendam. O que eu estou dizendo é que o que estão fazendo disso é gerando um ambiente de medo. Hoje eu entro no shopping e o cabra manda eu olhar com um aparelho para reconhecer a minha face. Isso não existia antes. Hoje nós temos aqueles dados biométricos, não é isso que a gente chama? As instituições têm os seus dados. Ou biometria. Biometria. Você tem as suas digitais já controladas, minha gente. Estamos indo sim para um grande Big Brother. E a desculpa é que estão cuidando de nós. Mas vão cuidar de nós até o dia que nós não nos despertarmos. No dia que nós nos despertarmos e reagirmos, eles matam nós. É assim que funciona. É como nos filmes. Então o benefício com certeza vai vir. Tá? Vamos ter igrejas divididas, porque aqueles que confundem o que Jesus falou com o que esses caras dizem, vão dizer que isso que eles estão propondo é o que Jesus está propondo. E aí vão combater aqueles que enxergaram um pouco mais na frente, a igreja vai se dividir. E aí onde aqueles que são os alienados, aqueles que são os ignorantes, a gentalha vai ser perseguido internamente, e aí virá o fim, aí virá o arrebatamento. E aí o mundo vai conhecer verdadeiramente quem é que está no poder oferecendo essas benesses todas. Não estou dizendo que eu sou contra uma proposta de distribuição igualitária, não estou dizendo que sou contra isso não, eu sou contra que haja pobreza no mundo, óbvio. Nós servimos, nós temos agência missionária, nós distribuímos cestas básicas, nós pretendemos sempre fazer o bem com a nossa família, com a igreja faz esse papel. Mas não quer dizer que a gente vai se enganar com uma proposta parecida com essa, mas que por trás o que tem é uma proposta de domínio mundial. Na verdade é isso. E esses riquinhos, né, que estão apoiando e aparecendo na mídia, eles não vão dividir o dinheiro dele não, é o nosso dinheiro que eles vão dividir. Esse povo que fica administrando, pregando a destruição da família, eles querem destruir a tua família, a deles não, a deles eles mantêm. Então fiquem espertos, porque a coisa é nesse nível aí. É dessa maneira que eu vejo. Tá? Só uma pergunta rapidinho aqui, antes de passar para o Volney. O senhor vê diante desse cenário, porque quando a gente olha a história, o senhor até citou a história, né? Nós vimos que diante de um cenário onde existe, assim, vamos dizer, uma ditadura querendo impor à força o seu modo de pensar. Por exemplo, nós tivemos os helenistas e surgiu os macabeus, existiam os zelotes. Então, diante de um cenário como esse, a gente até já ouve, né, assim, através das redes sociais, falar sobre guerra civil, se for para chegar até um certo nível que o diálogo não resolve, ou se falando até sobre sobrevivencialismo, pessoas deixar de depender mais da cidade, do governo. Acho que o senhor conhece alguns canais que falam sobre isso. O senhor vê o Brasil com essa possibilidade também, assim, de uma possível guerra civil, se a coisa ficar totalmente fora de controle? Deixa eu só contribuir com um comentário que o Leomar está fazendo, porque eu peguei uma matéria o mês passado, que em Londres, 15% dos moradores de Londres saíram da cidade por conta da pandemia, e aqueles que têm muito dinheiro estão construindo casas subterrâneas. Já tem empresas ficando milionárias com esses projetos de vender casa. Aqui na cidade as pessoas estão comprando sítios, já estão prevendo esse tipo de coisa. A ideia é que vai faltar comida, então estão comprando um sítio para plantar a sua própria comida. Quer completar? Não, só isso mesmo, só para acrescentar que já está acontecendo de pessoas que têm muito dinheiro comprar, construir o pastor falou aí, casas imensas, subterrâneas, procurando se proteger para uma provável guerra, né, como o Leomar falou. Se houver guerra civil, lógico que vai ter que ter o sobrevivencialismo. Aí, como é que o senhor vê esse cenário? É possível no Brasil? Olha só, a impressão que eu tenho é que há um desespero pelo poder, né, da parte da nossa esquerda. E a esquerda mundial está desse mesmo jeito. E pelo que eu vi, eles são capazes de tudo, me desculpem, pelo que eu percebi, são capazes de tudo. E no caso do Brasil, especialmente, por exemplo,
Se esse presidente que tiver aí, que é um presidente de direita, se ele conseguir uma reeleição, eu acho que pode haver uma dificuldade desse nível. Porque a esquerda vai se desesperar e vai partir para tomar o poder. E aí os militares vão se dividir também. Né? Porque tem muito militar tipo melancia, né? Como eu já falei aqui, é verde por fora e vermelho por dentro. Então, se houver eu espero em Deus que isso não aconteça nesse país, mas as próximas eleições podem trazer muitas surpresas, porque já temos declarações de líderes importantes da esquerda dizendo que você ganha o poder não necessariamente com as eleições. Poder você pode tomar também. Então eles declaram isso descaradamente, né? Aí eu vejo aquela tua pergunta, que estão fazendo isso abertamente, e como eles querem tomar o Brasil de qualquer jeito, eu não duvido, e espero que não, né? Mas eu, pela minha mente cristã, espero que não, né? Mas ela se divide também, pelo quadro que está aí, e presumindo a maldade que a gente vê, eu acho que a gente pode correr esse risco sim, mas um pouco mais lá na frente. Agora, essa questão de uma guerra civil, guerra civil é coisa muito séria, e aí sim, numa guerra civil pode faltar alimento, mas não adianta, o riquinho que comprou sua casa, subterrânea, etc., dependendo do nível da guerra, ele também não vai escapar. E é bíblico não escapar, né? Entendeu? Então, assim, por outro lado, a gente não está levando em conta uma questão importante em toda essa discussão aqui. Vocês tinham falado sobre a questão da volta de Cristo, essa questão da conjuntura, se é um pronúncio apocalíptico da volta de Cristo, etc. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma tese, essa tese é perturbadora, dos diversos fins. Eu falei sobre ela no Congresso Internacional de Ciência e Fé em maio, 5 de maio, eu dei essa palestra, defendi a tese dos fins renováveis. O que é que eu quero dizer? Jesus falou dos sinais da sua vinda. E os sinais da sua vinda, Jesus foi questionado pelos discípulos, ele disse, olha, os discípulos começaram a citar, e ele disse, olha, perguntaram a ele quando seria a vinda dele. Aí ele começou a citar pandemias, guerras, né, terremotos, mas sabe o que Jesus disse? Ele disse, olha, isso aí é o princípio das dores, não é o fim ainda. Olha o que Jesus falou, o que é o princípio das dores? Eu tenho 2 filhas e eu acompanhei, quem tem filho sabe disso, o momento de minha esposa de parto, né? Primeiro começa contrações, e as contrações, elas vão aumentando, e o espaço de tempo entre elas vai diminuindo, ou seja, a frequência vai aumentando. Então, aumenta-se a frequência, elas vão ficando mais próximas umas das outras, e vai aumentando, então vai se intensificando. O que Jesus falou é que esses sinais vão se intensificar, porque são os princípios das dores, e vão aumentar cada frequência, né? Então, assim, aí perguntaram qual é o sinal? Ele diz, ó, o sinal é este. Olha o sinal, Jesus não falou um sinal, ele falou o sinal. Ele disse, o sinal é, esse evangelho vai ser pregado, né? O evangelho vai ser pregado no mundo todo, mas o amor de vocês vai esfriar. Olha o que eu entendi. Jesus disse, olha, o que depende realmente da minha vinda é vocês amarem as almas e evangelizar o mundo. Se isso não acontecer, os terremotos vão se intensificar, as pandemias vão vir uma atrás da outra e o fim não virá. E a humanidade pode ser quase exterminada por sinais, mas enquanto não amarem, não haverá o fim. Observe. Então a gente pode estar diante de uma sequência de fins que não serão fins, mas haverão renovações com humanidades dizimadas, mas enquanto a palavra do Todo-Poderoso não for cumprida, ele não virá.
Não adianta a gente ficar empavoroso, olha, Jesus está vindo, olha as guerras, olha a pandemia, que ele está dizendo, ame e pregue o meu evangelho. Se não acontecer isso, pode acontecer, senhores, terremotos, que pode abrir Feira de Santana no meio, mas Jesus não virá. Só virá depois que a igreja aprender a amar e pregar o seu evangelho. É tão duro assim. Eu fiquei raciocinando e digo, só pode ser isso. Então pode haver, Jesus falou, Lucas 21, sinais nos céus que virão sobre a terra, então é coisa de fora da terra, e no mar. Eu imagino, é uma coisa que eu estudo, né, na minha pesquisa, asteroides que se aproximam da Terra em rota de colisão. Eu imagino esses asteroides, algum asteroide colidindo com o planeta, gerando grandes cataclismas. Quando Jesus falou, comparando com o dilúvio, ele diz assim, como nos tempos de Noé, aí veio o dilúvio, só que a palavra ali, que Almeida traduziu como dilúvio, não é dilúvio, é cataclisma. E ele foi, Almeida, com base no texto que falava de Noé, aí Almeida foi e traduziu cataclismos como dilúvio. Mas Jesus falou cataclismas. Então esse planeta pode sofrer cataclismas terríveis, que derrubará as grandes nações. E o texto diz que os homens vão sentir tanto terror que vão desmaiar. Olha que coisa terrível. E mesmo assim não será o fim. Só vai ser o fim se nós pregarmos o Evangelho para o mundo todo. Simples assim, gostando nós ou não. Muito bom, muito bom. Tem uma pessoa que fez um comentário interessante, ela disse assim, antigamente esse tipo de conversa parecia coisa muito distante de nós. Mas hoje sabemos que são coisas bem reais e muito próximas de acontecer. Então digamos que a política está literalmente ligada a questões proféticas também, ou é só um pensamento? A política está ligada, pastor Delson? O mundo, queridos, o mundo é político, não tem jeito. E é importante o seguinte, que política nada tem a ver com partido político, tá certo? Política nada mais é do que a atuação do cidadão no ambiente onde ele está. Política é isso. Por isso que alguns irmãos confundem, né? Mas é política na igreja. Não, não é política do tipo partido político. A política é a nossa participação. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente lê a Bíblia e se convence ou é convencido pelo Santo Espírito de Deus, né? Sobre os ideais de Deus, e isso muda a nossa maneira de pensar, pela renovação do vosso entendimento, como diz a própria Bíblia, a gente é transformado a maneira de pensar, e essa maneira de pensar a gente não deixa em casa nem na igreja, não. A gente leva para o trabalho, a gente leva para a nossa vida social, e a gente toma posições que são posições políticas. Por que eu sou contra o imposto de renda? Ih, rapaz, você está falando heresia. Desconto do meu salário 27,5% por mês, meu amigo, na fonte. É porque eu sou desonesto, não quero pagar imposto? Não, não é isso. Mas eu acho que aquilo que o país diz que vai fazer com o imposto que tira do meu salário na fonte, deve ser feito, e não é feito. Porque eu pago esse absurdo imposto de renda, e mesmo assim tenho que pagar um bocado de coisa que o governo, seja ele qual for, diz que ia pagar com esse dinheiro. Então eu não sou contra a proposta de imposto de renda, até porque a Europa, Estados Unidos, todo mundo paga imposto de renda. E há países que o imposto de renda é até maior do que o nosso, a alíquota. Mas o que eu reclamo é que não fazem aquilo que deveria fazer. E por que eu tenho essa discussão? Porque a minha mente, o que é que passa na minha mente? A questão de justiça. De onde foi que eu bebi isso? Bebi dos ideais de Deus. Isso é uma posição política, claramente política. Então o mundo é político, e isso tudo tem a ver, né, com as profecias. Né? O anticristo vai ser um cabra que vai surgir no meio político. Entendeu? As decisões que ele vai tomar vão ser decisões políticas que vão convencer a maioria das pessoas na face da terra. Então é óbvio que a política, eu poderia dar aqui 1 milhão de exemplos, mas eu vou citar, por exemplo, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela mergulhou
numa desgraça, numa depravação moral, espiritual, etc., por causa de decisões políticas que foram tomadas lá no parlamento, no Senado, desde lá nas câmaras dele, de permitir que todos os estrangeiros, que eles estavam interessados no crescimento da indústria naval, então permitiram que todos os estrangeiros que passassem por ali, instalassem ali seus templos, suas religiões, então, e todas as suas práticas. O governo fez vistas grossas, aprovou isso do ponto de vista governamental, e a cidade se transformou um lixo moral por conta disso. Uma decisão política que endemoniou a cidade de Corinto. Na época do Império, para você ofender uma pessoa, bastava você chamar a pessoa de Corinto. A pessoa se ofendia, porque era uma vergonha para o Império, e tudo isso foi feito por conta de leis que foram aprovadas, que a consequência foi o que? Endemonizou a cidade. Então, coisas que acontecem no âmbito político que teve uma consequência no mundo espiritual. Entendeu? E eu quero esclarecer. A pessoa se ofendia se fosse chamar de Corinthians. Não era corintiano, não. Corinthians. De passagem, o corintiano está sofrendo. É interessante, eu gostei, que eu, sinceramente, já estou declarando aqui, né? Não sou fã do Corinthians, mas também não posso dizer nada porque o meu tá um pé na terceira divisão, todo mundo já sabe, né? O time que é parecido com o Azul Celeste. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aí para a doutora Nayara, também mandar um alô aí para Ney em Conceição do Coité e para minha família que está na escuta. Beleza, gente, é um ponto final no nosso programa. Eu lamento muito. Já foi, né? Muito bom mesmo, né? Porque Uma visita dessa não é para todos os dias. Tava só começando. Já fica o caminho aberto, né, para essa visita novamente aqui, essa honra em contar com a presença do professor Delcio. Obrigado, prazer e honra foi minha. Obrigado pelo convite. Estamos às ordens. Um abraço, quinta-feira que vem tá de volta ao programa Voz de Israel às 23 horas aqui na Cidade FM 87,9. Ô, VM, não vou dar alô pra ninguém, não? Rapaz. Pois é. Você me pegou agora. Tá bom, então Posso deixa. dar um alô para a professora Yara Barros Olha o WhatsApp. e também Olha aí. para a nossa amiga Jane, lá nos Olhos d'Água. Manda um abraço aqui para Pastor Ailton, tá ouvindo a gente aqui no bairro do Casebe. Pastor Ailton até comentou, gosto muito de ouvir o pastor Antônio Delcio. Manda um abraço aí. Obrigado, tá? querido. Um abraço. Deus abençoe. A irmã Rita ouvindo a gente em Salvador, na Bahia. O irmão Sérgio Carneiro tá acompanhando a gente na cidade de Coração de Maria. Tô ligado no programa A Voz de Israel. Tenho aprendido demais. Um abraço para vocês. Gente, até quinta, se Deus quiser. Um abraço.